Olá, pessoal. Iniciar aqui a nossa videoconferência, tá? Ela ocorre toda sexta-feira, das 7 às 8, ok? Tragam suas dúvidas sobre a matéria, questões diversas que vocês tenham sobre álgebra linear, a gente pode discutir aqui, tá bom? Vou me limitar a fazer a gravação das 4 questões que eu deixei no Moodle, tá bom? Toda vez que esse vídeo, de videoconferência, ele só consta as 4 questões, né? As outras dúvidas que o pessoal tirar e tudo, eu não faço a gravação, tá bom? Então, bora lá, né? Iniciar aqui e resolver as questões. Primeira questão. Determine x para que a área do triângulo ABC, onde A é 3, 1, B é menos 1 e 3, e C é x e 2, seja igual a 1, né? Então, se você lembrar lá, professor, como é que faço o cálculo da área lá, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que colocar só os pontos aqui, ó. Menos 1 e 3, certo? 3 e 1, e x e 2, tá bom? Acho que vai ficar muito apertado, né, galera? Pra gente colocar. Vou pôr aqui, ó, na folha assim, tá bom? Aí fica mais espaçoso, ó. Menos 1 e 3, 3 e 1, x e 2. Completa aqui a segunda parte com 1, 1 e 1. Bom, então o que você tem que fazer? O determinante dessa matriz dividido por 2 é igual, tá bom? O determinante dessa matriz dividido por 2 é a área do triângulo ABC. Beleza? Então, tá aqui bem tranquilo de fazer, né? Acho que ficou meio... Espero que vocês estejam vendo aí, mas ela tá meio... Ficou meio... A imagem tá ruim pra mim. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar aqui pra ficar perfeito pra mim. Pronto. Acho que deu uma focada agora. É porque quando tá à noite, o foco da câmera perde muito. Estamos perdendo o foco toda hora. Então vamos lá. Fazendo aqui o cálculo determinante, né, dessa matriz, certo? Então vou vir aqui, vou colocar 1, menos 1, 3, 3 e 1, x e 2, tá? Vamos lá. Menos 1 aqui, aqui é mais 3x, aqui é mais 6. Beleza? Tá. Aqui é menos x, aqui é mais 2 e aqui é menos 9. Então, como é que ficou isso? Isso daqui ficou menos x menos 7 e 3x mais 5. Então, eu tenho 2x menos 2. Ok? Aí, o que acontece? Ó, 2x menos 2, este determinante dividido por 2, tá certo? Tem que ser igual a 1. Né? Na verdade, o módulo, né, gente? O módulo determinante. Né? Então, quando você multiplicar por 2, 2x menos 2, o módulo tem que ser igual a 2. Tá bom? Então, já tenho duas soluções, né? Você perceber aqui, uma solução é 2, porque 2 vezes 2 é 4, menos 2 é 2, e a outra solução é 0. Tá bom? Aí você vai falar o seguinte aqui, ó. Quem são os pontos que eu quero, então? O ponto A, 3 e 1, B, menos 1 e 3, e C, 0 e 2, ou o ponto A, 3 e 1, B, menos 1 e 3, e C, 0, 2 e 2, ou 0 e 2, né? Certo? Para provar isso, vamos usar o GeoGebra, que eu já deixei aqui para vocês poderem observar. Tá bom? Então, vou compartilhar a tela de GeoGebra com vocês. Vou escrever os pontos 3 e 1 e menos 3 e 1. Tá? Vou colocar aqui, ó, 3,1 e menos 3,1. Tá bom? Então, ó, tá marcado os dois a menos 1,3. Coloquei o ponto errado aqui, né? Menos 1 e 3. Olha lá, ó. Tá, qual que é o outro ponto que eu escolhi? O outro ponto que eu escolhi é o 0 e 2, né? Porque eu falei que o x poderia ser 0. Verdade? Então tá aí, ó. Vamos ver se esse triângulo tem área 1. Vou fazer um polígono. Tá, ó. Depois eu vou pedir a área dele, ó. Olha lá. Aqui já tá, né? Ó, tá vendo? T1 igual a 1, mas se você quiser buscar a área, também dá para fazer aqui, ó. Olha lá, tá vendo? A área do triângulo BAC é 1. Eu
Eu coloquei com x valendo 0, né? Agora você pode pegar e colocar com x valendo 2 também, ó. Nem precisa fazer outro ponto, é só colocar aqui, ó. Pega o 2 aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Também é 1. Então você tem dois triângulos, tá certo? Ó, né? Você percebeu aqui, ó. Pode ser esse triângulo, certo? Ou pode ser esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, bem tranquilo de fazer, né? É bom essas questões que você pode confirmar que você começa a adquirir um cálculo mais concreto, né? Uma ideia mais fixa do que a gente está fazendo. Tá bom? Tranquilo, né? Então, essa é a questão número 1, feita, tá? Duas soluções, não é para dar só uma solução, é para dar as duas. Certo? Questão de número 2. Dado o triângulo ABC, onde A é 0, 0, B é 4, 1, C é 1 e 3, determine a altura relativa à base AB do triângulo. Tá certo? Então, se você, talvez você tenha dúvida aqui na interpretação dessa questão, né? Vou dobrar para dar mais fácil, tá? Como assim interpretação? Ó, você tem um triângulo, tá? Ele tem o primeiro ponto aqui, né? Depois você tem o 4 e 1, né? Certo? Para fazer isso aqui. Ó, A, B e o C é 1 e 3. Aqui, ó. Tá vendo? Você tem esse triângulo aqui, ó. Tá bem rústico, tá? Mas só para você compreender. Triângulo ABC, tá? Dado o triângulo ABC, determine a altura relativa à base AB do triângulo. O que seria a altura relativa à base AB do triângulo, galera? Seria isso aqui, ó. Ó, essa altura aqui, tá? Esse H aqui que eu quero, tá bom? Então, vamos lá, né? Primeira coisa que eu vou fazer, determinar qual que é a área desse triângulo, tá? Ó. 1 e 3. Tá bom? 1 e 1. Tá? Então, venho aqui, monto, tá? Certo? E aí eu vou calcular agora o determinante. Esse dá 12. Esse dá menos 1. Esse 0. Então, total é 11 dividido por 2. Essa é a área do triângulo. Tá bom? Não vai esquecer que não é o determinante da matriz. É o módulo do determinante da matriz dividido por 2, né? Você escreve assim, ó. O D dividido por 2. No caso aqui é 11 dividido por 2. Tá bom? Aí agora eu vou calcular o H. Como é que eu faço isso? Se eu descobrir a distância do AB, né? Por exemplo, qual que é a distância aqui de AB? Você deve saber fazer a distância de um ponto ao outro, né? Ó, tranquilo, né? Por quê? Aqui é um triângulo retângulo, onde aqui é 4 e aqui é 1. Tá? Ó, 4, 1, 2, 3, 4. E aqui 1 de altura, né? Eu vou até pintar esse triângulo aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Então, como é que eu vou calcular agora essa distância aqui, que no caso é a hipotenusa, né? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, eu tenho 1 ao quadrado é 1, mais 4 ao quadrado é 16. Então, eu tenho 1 mais 16 é 17. Então, a raiz de 17. Essa é a distância, tá bom? Essa é a distância do ponto A ao B, né? Eu coloquei H, que é a hipotenusa. Não vai confundir com esse H aqui, que é a altura, tá bom? Agora, vamos descobrir a altura, vai. A área da base de um triângulo vezes a altura dividido por 2, certo? Tem que ser igual à área, certo? A área do triângulo. Eu tenho a área da base, na verdade não é a área da base, perdão, pessoal, é só base, né? Base vezes a altura dividido por 2 é a área do triângulo, certo? Então, eu tenho a base? Eu tenho. A base é a raiz de 17. Eu tenho a minha altura? Não é o que eu quero encontrar. Tá? Dividido por 2 igual a 11 sobre 2. Né? Porque é a área que eu já encontrei, né? Deve ser a área. Então, tá bom. Se eu cortar aqui, eu tenho a altura relativa à base, AB, vai ser 11 raiz de 17, tá bom? Ou, se você preferir racionalizar, 11 raiz de 17 dividido por 17. Tá? Quanto que dá isso aí? Vamos lá, ó. 11 raiz de 17 dividido por 17. Vai dar 2,66 aproximadamente. Tá certo?
E aí, né, gente? Podemos provar isso? Claro. Vamos lá para o nosso programinha, tá? GeoGebra, beleza? A gente vai ver isso. Ó, vou compartilhar a tela com os senhores. Aqui. Pegar um arquivo novo. Vou colocar os pontos. Quais são os pontos que eu quero? Ponto 0, 0, 4 e 1 e 1 e 3, né? Então põe, ó, 4 e 1, tá? 1 e 3, 0 e 0. Beleza? Ah, ficou nomeado diferente, né? Eu queria que o A fosse 0, 0. Vou nomear de novo. Ó, 0, 0 é o A. Isso. 4 e 1 é o B. E 1 e 3 é o C. Tá bom? Então, faz o desenho do triângulo. Tá aqui. Certo? Vou calcular a distância desse ponto a essa reta aqui, esse segmento. Para isso, eu vou usar uma reta perpendicular, né? Ó, reta perpendicular desse ponto a este. Qual que é a intersecção dos pontos de dois objetos? Desse e desse, ó, é o D, tá? E qual que é a distância? Agora, a pergunta é muito simples. Qual que é a distância de C a D? Eu venho aqui, ó, distância. Aqui, distância ou comprimento. De C a D. 2,67, né? Eu coloquei lá 2,66, 7 aproximadamente, né? Então, é o que eu queria mesmo, tá certinho, tá bom? É que quando você coloca lá na calculadora, você tem um valor mais preciso, tá bom? O programa que ele arredonda em duas casas decimais. Certo, pessoal? Então, tranquilo, né? Aqui, ó, 2,67 que deu lá, né? Se eu arredondasse duas casas decimais, eu teria 2,67. Tá? Perfeito, então, né? Bem tranquilo de fazer essa questão. Questão 3, vocês vão perceber que é mais fácil ainda, tá bom? Ó, determine a área do paralelogramo dado pelos vetores. Então, você tem dois vetores. Como é que eu faço para calcular a área de um paralelogramo, ou seja, um quadrilátero, quando eu tenho dois vetores? Eu coloco aqui, ó, x, y, z, né? 2, menos 1 e 1, e 2, 0 e menos 3. Certo? E xy, 2 menos 1, 2 e 0. Bora? Então, fazer aqui, ó, mais 3x, porque é menos 3 vezes 1 vezes x mais 3x, mais 2y, esse daqui você vai zerar, tá bom? Então, fica 3x mais 2y. Aqui fica mais 2z, tá? Menos 2z subiu aqui, mais 2z. Zerou esse, e aqui fica mais 6y, tá? Então, como é que fica isso? Isso daqui fica assim, ó. 3x mais 8y mais 2z. Ou seja, o vetor 3, 8 e 2. Tá? Vetor 3, 8 e 2. Quem que é o módulo deste vetor? 3 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Tá? Então, você põe na calculadora, certo? 9 mais 64 mais 4. Você vai ter 77. Uma aproximação para isso? 8,77. Beleza, pessoal? Então, ó, é só fazer o quê? Pegar o módulo do produto vetorial entre os dois vetores, tá? Aí, se você, por exemplo, professor, não fiquei tão satisfeito ainda, eu queria provar, digamos assim, né? Provar que quando eu faço o produto vetorial e tiro o módulo, eu tenho a área do quadrilátero. Gente, é bem tranquilo provar isso. Entendeu? Eu vou pegar aqui para você dois vetores, pode ser? Esse vetor, eu vou chamar ele de 4, 0, 0. E esse vetor, eu vou chamar ele de 0, 3 e 0. Tá bom? Beleza, né? Então, quando eu fizer o produto vetorial aqui, x, y, z, de 0, 3 e 0, e de 4, 0 e 0, 0, 3, 4, 0. Estou fazendo um produto vetorial entre os dois, né? É claro, né, gente? Tem que saber aqui
Professor, qual que é a área que tem que encontrar aqui? Você tem que encontrar a área 12, né? 3 vezes 4, 12, né? Você tem aqui um retângulo, lado 3, base 4. Altura 3, base 4. Então, ó, 0 esse, 0 esse, 0 esse. Aqui deu 12z. 0 esse e 0 esse. Olha lá, ó. O módulo de 12z, só tenho, na verdade o vetor que eu tenho é 0, 0, 12, né? Aí eu faço 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, é igual a 12, que é a nossa área que a gente estava falando. Tá? Tinha que dar 12. Eu fiz com uma área que eu conheço, só para provar para vocês. É interessante você aplicar um conceito mais complexo dentro de um exercício mais simples, só para você ver como é que funciona isso. Tá bom? Questão de número 4. Determine o vetor de comprimento 2 ortogonal aos vetores u e v. Pessoal, você tem uma ideia aqui, ó. Quando eu faço o produto vetorial, né? Eu só vou ter um vetor aqui. Sem ser o módulo, não estou falando mais do módulo, estou falando só do produto vetorial. Eu tenho um vetor que ele é perpendicular aos dois. Espero que o meu desenho tenha ficado bem claro para você aí. Tá? Você tem dois vetores, sejam esse vetor u e v. Tá? E você cria um vetor que é ortogonal a eles. Então, bora lá fazer isso. Tá bom? Aqui. E fazer aqui, acho que daqui dá espaço. Tá? Ó, vamos lá. X, Y e Z. Tá bom? Aí você tem o vetor 1, 0, menos 1 e o vetor 2, 1, 0. Tá? Aqui, x, y, 1, 0, 2 e 1. Tá bom? E agora você vai calcular o determinante. Ó, 0 aqui, aqui fica menos 2y e aqui fica mais e. Tá? Zerou em cima, aqui fica mais x, que é menos x, fica mais x, e aqui zerou também. Então eu tenho x menos 2y mais z. Quem é o vetor que eu estou falando? Eu estou falando do vetor 1 menos 2 e 1. Tá bom? Aí eu falo para você o seguinte, né? Esse vetor, você pegar o módulo dele, dá raiz de 6. Concorda? Aqui ficou 1 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado é 1, 2, menos 2 ao quadrado é 4, mais 1 é 6. Todo mundo na raiz, é a raiz de 6. Tá certo? Só que você quer que esse vetor tenha o comprimento de 2. Certo? Aí o que você faz? Você vai ter que multiplicar esse vetor por uma constante k. Tá? Esse vetor vai ser assim. K menos 2k e k, tá bom? Onde o módulo desse vetor será 2, tá bom? Então vamos fazer isso, ó. Vou pegar aqui, vou colocar o vetor aqui desse lado, ó. É o vetor k, né? Menos 2k e k. Presta bem atenção uma coisa. Como eu não defini o k ainda, esse vetor aqui é um múltiplo, tá bom? Ele pode ser, por exemplo, aqui, ó. Como eu estou falando do vetor ortogonal, ele pode ser esse vetor aqui, como ele pode ser um vetor maior, tá bom? Como ele pode ser um vetor bem maior ou bem menor aqui. Então, eu tenho um vetor com a mesma orientação e sentido, só que eu não tenho um vetor com o mesmo módulo. O módulo dele não é o módulo dele aqui, está para definir ainda, tá certo? Eu estou definindo um módulo. Ele pode ser também assim, se você quiser. Caso ele vai ter o sentido diferente. Certo? O que importa aqui é a gente buscar um vetor que seja ortogonal, e esse vetor ele vai ser ortogonal, só que a norma dele, o comprimento dele tem que ser 2. Então vamos lá, ó. K ao quadrado, né? Mais menos 2k ao quadrado, mais k ao quadrado. Isso na raiz tem que ser igual a 2. Certo? Ó, k ao quadrado mais 4k ao quadrado mais k ao quadrado igual a 2. Certo? Ó, k mais 4k mais k dá 6k ao quadrado. 6k ao quadrado igual a 2. Tá? Coloca aqui em cima, tá? 6k ao quadrado igual a 2. Então,
6k ao quadrado é igual a 4, porque eu passei a raiz para lá, fica 2 ao quadrado é 4, tá bom? K ao quadrado, ele é 4 sextos, tá? Ou seja, a raiz, mais ou menos, a raiz de 2, raiz de 3, né? Eu só passo para cá a raiz, fica a raiz de 4 é 2, raiz de 6, perdão, aqui é 6, tá bom? Se eu racionalizar, 2 raiz de 6 dividido por 6. Ou seja, raiz de 6, mais ou menos, né? Vou pôr aqui, ó, mais ou menos, raiz de 6 sobre 3. Tá bom? Que eu simplifiquei. Tá? Aí você vai perguntar, professor, então qual é o vetor que nós estamos falando? Nós estamos falando, vou até pôr aqui, ó. Nós estamos falando do vetor. Do vetor 1 menos 2 e 1, pode ser raiz de 6 sobre 3, do vetor 1 menos 2 e 1, ou menos 6 raiz de 3, do vetor 1 menos 2 e 1. Tá? Se você fizer o módulo desse vetor, é claro, você tem que multiplicar aqui, né? Fizer o módulo desse vetor ou o módulo desse vetor, ambos têm que ter resultado 2. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aí, ok? Espero que tenha ficado bem claro para você. A gente pode até fazer, antes de encerrar a aula, um módulo de um vetor desses, vai. Vou fazer o módulo desse cara aqui, ó, tá vendo? Vou fazer o módulo de raiz de 6 sobre 3, menos 2 raiz de 6 sobre 3, mais raiz de 6 sobre 3, tá? Vamos fazer esse módulo aí para ver quanto dá. Ok? Então, vamos lá, ó. Vou usar o calculador aqui, certo? Vou escrever aqui a raiz de 6 sobre 3, tá? Ao quadrado. Beleza? Mais, aí eu vou colocar 2, raiz de 6 sobre 3 ao quadrado também, tá? Mais raiz de 6 sobre 3 ao quadrado também. Então, eu vou ter aqui, eu tenho que fazer a conta que dá 2, né? E aí, você tem 2. Não sei se você consegue enxergar aqui. Tentei focar bem aqui para você enxergar. E você tem aqui 2 na sua calculadora como módulo. Tá bom? Então, pessoal, essa é a questão 4, né? Ok? O já está aqui. Certo? Estou aqui arrumadinho para você dar um pause na tela se quiser observar todo o cálculo dela, né? Certo? Calculei o determinante. Determinante não, calculei o produto vetorial, está aqui. Multipliquei por uma constante para mudar o módulo do vetor. Então, eu tenho 2 raiz de 6 sobre 6. Certo? E aí eu tenho mais ou menos raiz de 6 sobre 3 como constante. Beleza? Então, espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? E eu vou aguardar vocês aí na próxima semana, tá bom? Toda sexta-feira, das 7 às 8, que seria o nosso horário regular de aula, tá bom? Ou dentro do nosso horário regular de aula, pelo menos, né? Porque o nosso horário seria das 7 às 8h40. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aí.